Nesse vídeo, iremos falar sobre a matéria escura, éter e fluido cósmico universal. Desde muito tempo, os filósofos e cientistas acreditavam que o espaço era preenchido por uma matéria muito rarefeita. A essa matéria deram o nome de éter luminífero. Sob essa ótica, o espaço vazio não existia. Acreditava-se que o éter era um meio material que ocupava todo o espaço, fornecendo um suporte para a propagação das ondas luminosas. A teoria do éter luminífero foi desafiada e eventualmente abandonada com o desenvolvimento da teoria da relatividade de Albert Einstein no início do século XX. Experimentos famosos, como o de Michelson Morley em 1887, não conseguiram detectar a presença do éter, levando ao questionamento de sua existência e finalmente a afirmar que o mesmo não existia. Contudo, devemos acrescentar que em 1887, quando o experimento de Michelson Morley foi realizado, os instrumentos eram rudimentares e não eram muito precisos. Também cabe ressaltar que, só porque os instrumentos não conseguem detectar algo, não quer dizer que esse algo não exista. Mas mesmo assim, a ideia do éter luminífero foi descartado e por muito tempo prevaleceu a ideia do espaço vazio. Espaço esse desprovido de qualquer matéria. O surgimento da matéria escura. As primeiras evidências sobre a matéria escura surgiram na década de 1930, em observações feitas por Fritz Zwicky. Ao estudar os movimentos de galáxias e das estrelas, Fritz Zwicky percebeu que a quantidade de massa no universo teria que ser 95% maior do que aquela que vemos, para que possamos explicar o padrão de movimento das estrelas e galáxias. A conclusão que Fritz Zwicky chegou foi a seguinte: deve ter no espaço um tipo dominante de matéria que não emite luz e que, portanto, só poderia ser detectada por sua ação gravitacional. Zwicky a chamou de matéria escura. Ao que parece, a matéria escura seria a volta do éter. Os cientistas teriam que admitir que o espaço não é vazio. Existe uma substância que o preenche. A luz, então, não se propaga através do vácuo e sim através dessa substância que não podemos ver nem medir. A matéria escura tem esse nome pelo fato de não refletir luz e ser indetectável. Portanto, ela permanece invisível para nós e para nossos instrumentos. Ela só pode ser percebida devido aos seus efeitos gravitacionais. Nas nossas observações concluiu-se que a matéria que podemos ver e medir constitui apenas 5% da matéria do universo. Esse 5% de matéria que podemos ver é usado para formar os planetas, as estrelas, galáxias, cometas, asteroides, poeira cósmica, etc. Contudo, a matéria invisível seriam os outros 95% da matéria presente no universo e que não conseguimos ver ou medir. A matéria escura pode ser dividida em duas categorias. Energia escura, que constitui 70% da matéria do universo, e matéria escura, que seriam os outros 25% da matéria do universo. Então, fazendo um resumo da trajetória da nossa caminhada científica, podemos afirmar que, antes do século XX, acreditava-se que o espaço era preenchido por uma substância denominada éter luminífero. No início do século XX até o seu final, estabeleceu-se que o éter luminífero não existia e que o espaço era 100% vazio. No final do século XX, descobrimos uma substância que pode preencher todo o espaço, descartando assim a ideia do espaço vazio. Mas ao invés de chamá-la de éter luminífero, resolveu-se chamá-la de matéria escura. Fluido cósmico universal. Essa substância foi citada pela primeira vez em 18 de abril de 1857, muito antes da matéria escura ser identificada. Ao escrever o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, em entrevista com os espíritos superiores, através de centenas de médios, teve informações detalhadas sobre esse novo elemento. Segundo informações que os espíritos superiores deram, essa substância preenche todo o espaço. Nada é vazio. Vamos agora ver quais foram as perguntas feitas por Allan Kardec,
e quais as respostas que obteve dos espíritos superiores. Lembrando que esse texto foi retirado do Livro dos Espíritos que foi escrito em 1857. A seguir citaremos a pergunta número 36 feita por Allan Kardec aos espíritos superiores. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? A resposta dada pelos espíritos superiores foi a seguinte: Não, não há vácuo absoluto. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos de observação e medição disponíveis. É o fluido cósmico universal. Explicaremos a resposta dada pelos espíritos superiores. O que eles disseram foi o seguinte: essa matéria que está presente em todos os lugares do universo é tão etérea que nenhum instrumento disponível feito pelo homem seria capaz de detectá-la. Tudo o que existe no universo é feito dessa substância. Então o oxigênio, o hidrogênio, os prótons, os elétrons, o Sol, os planetas seriam diferentes combinações dessa substância. O fluido cósmico universal é a matéria-prima básica para criar tudo o que existe. Tudo o que está sendo dito neste texto foi descrito no Livro dos Espíritos, bem como no Livro dos Médios. Citaremos todos os parágrafos que abordam esse assunto. A seguir citaremos a pergunta número 29 feita por Allan Kardec aos espíritos superiores. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Só para esclarecer o que é ponderabilidade. Ponderabilidade é a possibilidade que se tem de poder pesar, medir ou quantificar um objeto material qualquer. Por isso, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se a ponderabilidade é um atributo da matéria, ele quer saber, na verdade, se toda a matéria se permite ser pesada, medida ou quantificada. Só para comparar, o amor, a dor, a inveja e a beleza são atributos que não podemos medir, pesar ou quantificar, ao contrário da matéria. Agora que já sabemos o que é ponderabilidade, retomemos a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos superiores. A ponderabilidade é um atributo da matéria? A resposta dada pelos espíritos superiores foi a seguinte: A ponderabilidade é um atributo da matéria que está no mesmo plano físico onde os homens se encontram, sim. A matéria que se encontra no mesmo plano físico em que o homem se encontra é ponderável, ou seja, pode ser medida, pesada e quantificada. Porém, a matéria considerada como o fluido cósmico universal, não. Essa não é ponderável. Explicaremos o que os espíritos superiores quiseram dizer a Allan Kardec. Eles explicaram que a matéria que conhecemos, vemos, tocamos ou sentimos e na qual podemos pegar, essa é ponderável. Contudo, a matéria que constitui o fluido cósmico universal, para nós ele é imponderável. Devido ao fato desse fluido ser tremendamente rarefeito e etéreo e não possuir forma, para nós, ele se encontra em outra dimensão. O fluido cósmico universal é tão etéreo e rarefeito que consegue atravessar o núcleo de um átomo, ou um próton ou um elétron sem sofrer nenhuma interferência. A seguir citaremos a pergunta número 282 feita por Allan Kardec aos espíritos superiores. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. Isso porque a palavra pertence ao mundo material. Sendo assim, ela é apenas um reflexo que o espírito traz do período que viveu na Terra. O fluido cósmico universal estabelece entre os espíritos uma constante comunicação, ele é o veículo da transmissão de seus pensamentos. Da mesma forma que o ar é o veículo que transmite o som, o fluido cósmico universal é o veículo que transmite o pensamento. O fluido cósmico universal é uma espécie de telégrafo universal, que liga a todos os mundos e permite que os espíritos se comuniquem de um mundo a outro. Comentaremos agora a resposta dada pelos espíritos superiores a Allan Kardec. Segundo os espíritos superiores, existe uma substância no espaço que transmite o pensamento. Essa substância é o fluido cósmico universal. Da mesma forma que uma corda é o meio que transmite uma onda mecânica. Da mesma forma que a água do lago é o meio que transmite as ondas geradas por uma fonte. Da mesma forma que o ar é o meio que transmite o som, que também é uma onda.
O fluido cósmico universal é o meio que transmite o pensamento. Podemos também concluir que, como a luz também é uma onda, o fluido cósmico universal é o meio que a luz utiliza para se propagar. Logo, nenhuma onda se propaga através do vácuo, visto que o mesmo não existe. Agora vamos responder a seguinte pergunta: a matéria escura e fluido cósmico universal são a mesma coisa? Após muita análise e comparação, o canal Eterna Pesquisa concluiu que tanto a matéria escura quanto o fluido cósmico universal são tremendamente etéreos e rarefeitos, mas acreditamos que a matéria escura é mais densa que o fluido cósmico universal. Acreditamos que a matéria escura é um produto do fluido cósmico universal, pois a matéria escura pode ser dividida em duas categorias que são a matéria escura e a energia escura, enquanto o fluido cósmico universal é homogêneo, pois tem um mesmo padrão. O fluido cósmico universal é a matéria-prima para se formar tudo, inclusive a matéria escura. Acreditamos que a matéria escura é o fluido cósmico universal em uma forma modificada. Assim chegamos ao final deste vídeo e se você gostou, você pode ajudar divulgando esse vídeo entre seus colegas ou então, fazendo um Pix que está na descrição deste vídeo. Em breve novas informações serão divulgadas. Então boas pesquisas evolutivas para todos.